Vamos só esperar um pouquinho para ver se chega alguém. Aí a gente começa. Tá bom. Eu acho que a Márcia falou que a gente pode começar. Certinho? Certo. Podemos? Então vamos lá. Claro, Boa podemos. noite, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho nessa live sobre a residência em cuidados paliativos. E eu vou dar um tempinho para o nosso convidado se apresentar e falar um pouquinho sobre ele. Boa noite, pessoal. É um prazer. Eu agradeço o convite do pessoal do Centro Acadêmico. Me sinto muito lisonjeado por ser convidado para falar um pouco sobre cuidados paliativos, que para mim é muito importante e é algo que me comove muito. Eu me formei na UFMT, do Mato Grosso, no campus universitário do Araguaia, que se localiza em Barra do Garças, Mato Grosso, que é uns 550 quilômetros de Brasília. Me formei em 2019, então eu saí daqui de Brasília em 2015, fiz 4 anos na UFMT e assim que eu formei eu comecei a estudar para concursos em geral. Eu inicialmente comecei a estudar para um concurso de fiscal do Corém e em seguida comecei a estudar para a Marinha, mas
da Marinha não tinha muito a ver o assunto do que é cobrado na residência. E aí, quando foi em 2019, eu vi a oportunidade de me inscrever. Conversei com a minha mãe sobre isso e aí eu tinha muita dúvida entre centro cirúrgico e cuidados paliativos. Eu não fazia ideia do que era cuidados paliativos, mas minha mãe me falou como era, falou que tinha uma profissional que trabalhava com ela, né, minha mãe como enfermeira, e que era uma profissão que estava em excedência e que futuramente ia ser uma das profissões mais importantes, né, na área da enfermagem. E eu vi a oportunidade aí, né? Me inscrevi e estou aqui. Eu vou falar um pouco mais na frente como eu cheguei até aqui. Tá, joia. Então, já que você falou, né, que você não sabia no começo o que eram os cuidados paliativos e para onde que ia, para que rumo ia, explica um pouquinho para a gente sobre o que é os cuidados paliativos, o que são e o que os enfermeiros fazem nesse ramo. Então, tem uma definição dos cuidados paliativos, né, que a OMS traz. Eu vou ler para vocês um pouco, né? Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhora da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, basicamente, a gente visa o conforto, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Eu e você e todos nós que estamos aqui temos uma doença que qualquer, né? Uma doença que ameaça a nossa vida, né? Uma doença crônica. E vamos ser submetidos a vários tratamentos. Então a gente está numa situação muito difícil, né? Desde do início, quando receber essa notícia que a gente tem essa doença e posteriormente começar o tratamento, que, né, é um tratamento muito agressivo. E então a gente aos poucos vai vendo que, por exemplo, eu e você e todos nós que estamos aqui, se tivermos uma doença que vai ameaçar a nossa vida, a gente quer o mínimo de dignidade, né? Um mínimo de conforto. A gente não quer sofrer com aquele tratamento, a gente quer receber a notícia da doença que a gente tem de forma sincera, de forma empática. Então, os cuidados paliativos inicia aí, né? A gente fala que os cuidados paliativos ele inicia desde o diagnóstico e vai até o fim da vida, né? Além do fim da vida, quer dizer, mesmo após o paciente falecer, né, vir a falecer, a gente tem alguns cuidados pós a morte com os familiares, cuidados em relação ao luto complicado que talvez uma família tenha, né? A gente tenta evitar esse processo de luto complicado. A gente atua no acolhimento dessa família, orientações que a gente pode dar acerca de questões burocráticas em relação ao sepultamento, enfim. Então, um exemplo mesmo que eu dou é esse, né? A gente vê um familiar, quando a gente vê um familiar numa situação de uma doença agressiva como câncer, como DPLC, como insuficiência cardíaca, como insuficiência renal crônica, por exemplo. Então, alguns pacientes que estão em UTI, né, entubado, tudo isso são coisas ruins. A gente, na nossa visão, realmente a gente vê que é uma coisa, assim, visualmente ruim. Então, o que a gente quer, nosso objetivo mesmo em cuidados paliativos é promover essa qualidade de vida,
né, a qualidade de vida para esse paciente que está nessa situação. Não só para ele, né, para o familiar, enfim, a gente age globalmente. Eu acho que é isso. Certo. Conta um pouquinho, que você já tinha começado a falar, né, já que cuidados paliativos tem uma abrangência bem grande, conta pra gente mais um pouquinho de como foi sua preparação para entrar na residência. Como foi o pré-residência, esse processo? Então, aí como eu estava dizendo, né, eu formei em 2019, tive uma filha, e eu acho que foi isso que me deu gás para tentar as coisas na minha vida. Me vi muito desesperado, né? Em 2019 isso aconteceu. E aí eu, no finalzinho do ano mesmo, e aí eu não estava passando em nenhum concurso, decidi fazer a residência, a prova da residência. Tinha sobrado um dinheiro que eu tinha, só que esse não era o meu foco. O meu foco realmente era a Marinha. Eu tinha a pretensão mesmo de entrar na Marinha. Inclusive, eu passei na prova, fui classificado e depois acabei não passando nas outras etapas, né? Mas aí eu fiz a inscrição, não estudei, tive conhecimento mesmo da minha mãe, que me trouxe algumas coisas muito básicas de cuidado paliativo, assim, uma visão bem geral. E aí eu me inscrevi quando foi um dia antes da prova. Juro para você, um dia antes da prova eu peguei as coisas do Rômulo Passos, uns livros que eu tinha, e aí eu comecei a ler, assim. Como eu já estava estudando para a prova da Marinha e a prova do fiscal do Corém, da Marinha não cobra, né? Mas o do fiscal do Corém ele cobra algumas legislações de enfermagem, alguma parte do SUS ali, essas coisas mais burocráticas. E aí eu tinha uma base, né? A prova basicamente cobra isso, né? A prova cobra basicamente legislação e SUS. Então eu tinha um pouco de base, assim. Mas um dia antes da prova eu decidi ler o livro, ou algumas partes do livro, bem gerais, assim, uma leitura bem rápida. E antes da prova, né, quando eu soube, que na verdade eu nem sabia, mas eu soube de última hora que eram 20 questões específicas de cuidados paliativos, das 120 questões que é cobrado na prova. O que eu fiz? Eu peguei e pesquisei na internet o que era cuidados paliativos. Achei alguns manuais, comecei a ler antes da prova, e aí eu tive uma ideia do que era cuidados paliativos, que para mim eu não tive na minha graduação, não tive nenhum contato com cuidados paliativos, não fazia a mínima ideia do que eu estava enfrentando. E aí eu, no dia da prova mesmo, eu li e fui fazer a prova. O resultado foi bem, né? Graças a Deus eu consegui acertar todas as 20 questões de cuidados paliativos e um pouco das restantes das questões. E aí eu tive um currículo de 2,5. Eu não era muito na minha faculdade, no decorrer da minha faculdade, eu não era muito de ir em busca de currículo, não. Era mais festeiro. Mas eu consegui 2,5 pontos, 2,5 pontos. Era alguns cursos, eu tinha participação de projetos de extensão, tinha também participação em congresso, apresentação de trabalho em congresso, também é importante, PIBIC, essas coisas assim, sabe? PET também eles cobram, artigo publicado eu não tinha, eu acho que experiência assim, de estágio eu também não tinha. Foi bem básico mesmo o meu currículo. Mas mesmo assim eu ainda consegui o primeiro lugar. Deu certo no final, né? É.
Como que funciona, então, depois que você passou, né? Você entrou no programa. Explica um pouquinho para a gente como que é a estrutura do programa de residência em cuidados paliativos, como ele funciona, né? Metodologia, faz um esboço para a gente sobre isso, para a gente ter uma noção. Então, como todo mundo sabe, né, a residência ela é bem puxada, são 60 horas semanais, são 48 horas práticas e 12 teóricas. Lá no hospital ele é dividido em duas alas, a ala geriátrica e a ala oncológica, então os cuidados paliativos exclusivos. Então a gente passa um ano naquele hospital, nos cuidados com aqueles pacientes que são idosos e aqueles pacientes que têm câncer, aqueles cânceres terminais, cânceres que já o tratamento modificador da doença já não traz mais nenhum benefício, só o malefício. Então, lá no hospital a gente tem vários projetos. Infelizmente, por conta da pandemia, eu não consegui ter contato com alguns projetos, mas lá tem um projeto do PET, é um exemplo. É um projeto de uma ONG que leva cachorros lá, animais domésticos, para ficar como pacientes, porque isso traz muito conforto, né? É uma coisa que traz uma lembrança boa para os pacientes. E eu acho muito legal. Infelizmente eu não tive contato, mas provavelmente ano que vem já vai voltar. Né? Também temos outras rotinas, como o ambulatório de luto, que é para familiares que querem ter assistência psicológica, né, posterior à morte desse familiar. Também temos algumas altas hospitalares temporárias, o paciente que decide, ou familiar que quer muito que o paciente vá para casa para, por exemplo, um Natal, um Ano Novo, um aniversário, uma ocasião muito importante para ele, que ele precisa mesmo ir para casa, a gente avalia bem a possibilidade e dar essa alta para esse paciente ir para casa e comemorar esse momento, né, único para ele. Também temos um ambulatório, um acompanhamento no ambulatório, né, aquele paciente que tem alta hospitalar definitiva. Ele continua sendo seguido em consultas no ambulatório, pela equipe médica, equipe de enfermagem, multiprofissional, enfim. Também temos a reunião familiar, que eu acho muito importante, assim, eu não vi muito em hospitais, estágios que eu fiz. A gente se reúne em equipe junto com a família, quem tiver interesse em participar, né, da família. A gente traz a nossa visão de como aquele paciente está naquele momento, e a gente pergunta para a família, né, como que ela vê aquele paciente naquele momento, né, como que ela vê o pai dela naquele momento, como que ela vê o filho naquele momento. E aí a gente tenta, né, discutir sobre isso, o que a gente pode fazer para melhorar o dia do João, o dia da Maria. E isso é um cuidado, assim, é um planejamento de cuidado em conjunto, né? É tudo levado em consideração as expectativas da família, a visão de mundo daquela família, o que ela espera com cuidado, se ela tem intenção de uma alta hospitalar, se ela não tem, qual o conhecimento, né, que ela tem de cuidados paliativos. E aí a gente tenta desconstruir tudo que é necessário naquele momento, né, para deixar a família um pouco mais confortável, assim, com a notícia. Eu acho muito legal, porque cada profissão traz uma visão do cuidado sobre aquilo, nutrição traz sobre alimentação, enfermagem sobre os cuidados de enfermagem, medicina sobre os diagnósticos, enfim. E a família traz a história, né? O que é muito importante para a gente.
né? Porque a gente leva em consideração a Maria e não o câncer de mama, né? Para a gente isso é o que mais importa. E o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, o que ela precisa, quais são os seus desejos, suas expectativas, a expectativa da família, as diretivas antecipadas que a gente fala, né, que é aquilo que ela judicialmente colocou num papel e levou para o cartório, assim, para registrar o desejo dela, não quero que me entube, não quero que faça tratamento de quimioterapia, não quero, enfim, a gente traz tudo isso, né, nessa reunião familiar para decidir o melhor cuidado. E, assim, por fim, a gente também tem o que a gente chama de round, né, que é uma reunião entre todos os profissionais de todas as áreas do hospital. Geralmente acontece com os residentes. E aí cada profissão tem alguns aspectos específicos para trazer nessa reunião. E na parte da enfermagem a gente traz alguns riscos de enfermagem, alguns diagnósticos de enfermagem, lesões, se aquele paciente tem alguma lesão por pressão ou lesão tumoral, e dispositivos. Mas eu falo assim, que na parte da enfermagem a gente tem que conhecer tudo. A gente tem que saber o diagnóstico, tem que saber a parte, assim, a histórico daquele paciente, por onde ele passou, o que ele fez, quais foram os tratamentos, quais medicações ele usa, enfim, tudo. A gente tem que saber tudo realmente para participar dessa reunião. Não só essas perguntas que são específicas para a gente durante esse round, né? Certo. E é isso, aí a gente planeja, faz um plano de cuidados, né, para aquele paciente. Claro que a gente sempre tenta envolver o paciente, o desejo dele, e aí em seguida a gente aplica essas intervenções. É isso. Certo, lá no nosso chat a Márcia perguntou, Kesley, como foi decidir por essa área de atuação? Você tinha em mente outras residências ou a ideia da especialização nunca passou pela sua cabeça? A ideia da especialização nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha intenção realmente em centro cirúrgico. E eu conheci cuidados paliativos através da minha mãe mesmo, que ela conhecia uma colega de trabalho dela que falou um pouco sobre. E eu vi essa oportunidade, porque eu achei que era uma coisa muito nova, e realmente é uma coisa muito nova. Muitos profissionais não têm ideia do que é. E na minha faculdade, né, no ensino da faculdade, a gente não tem pelo menos na faculdade onde eu me formei, não falo sobre isso. Eu não tive contato nenhum com isso. Então eu não tive nenhuma ideia mesmo assim de ir em busca de cuidados paliativos. Hoje é uma área que eu falo que eu tenho certeza que eu seguiria essa área. Assim, espero que futuramente, quando eu me formar, tenha esse campo de trabalho para a gente, né? É o que a gente tenta trabalhar. Caiu no colo e agradou, então, né? Sim. A Gabriele perguntou, vocês atuam em algum hospital além do hospital de base? Então, eu ainda não rodei, né? Eu sou R1. O que a gente tem uma ideia é que a gente vai para o Agarran, Hospital da Ceilândia, o HR-SAM, de Samambaia, né? A gente participa do NRAD também, né? Que é um núcleo de cuidado que a gente faz domiciliar, de forma domiciliar, e aplica os cuidados paliativos nesse momento. Alguns ambulatórios específicos para isso. Então, depois de um ano que eu passo na residência, naquele hospital, no hospital de apoio, né, que fica do lado do Hospital da Criança,
A gente passa um ano lá e depois vai para outros hospitais. São diversos hospitais. A gente passa de 2 em 2 meses em cada hospital. Infelizmente, assim, a gente não atua diretamente com cuidados paliativos, por exemplo, uma área específica de cuidados paliativos, mas cuidados paliativos atua em tudo, né? Qualquer doença que aquele paciente tenha que ameace a vida dele, a gente vai estar presente. Então, a gente tem, para falar assim bem a verdade, a gente atua assim, por exemplo, vai numa clínica médica, tem pacientes que têm diversas doenças, mas a gente não atua em todos aqueles pacientes. A gente tem alguns critérios que são usados específicos para cada tipo de doença, né? Existe insuficiência renal em estágio específico que a gente vai selecionar aquele paciente que está naquele estágio. A gente vai para UTI. UTI a gente identifica que aquele paciente não tem necessidade de intubação. Por quê? A intubação vai trazer mais malefício do que benefício para ele. Aquela intubação não vai prolongar a vida dele? Vai, mas não vai trazer uma qualidade de vida, não vai curar aquela doença. Então a gente identifica qual paciente que é benefício para ele ou não, qual é o malefício disso também. Então a gente discute com a equipe médica, discute com a equipe multi, tentando assim desconstruir essa visão curativa. Essa visão que, assim, aquele tratamento curativo, aquele procedimento invasivo não vai trazer benefício para aquele paciente, não vai curar ele, não vai trazer o que ele tinha antes da doença. Não vai. O que a gente pode fazer? Dar qualidade de vida. Pacientes que estão nesse processo, ele não tem qualidade de vida. Ele mais sofre do que ter qualidade de vida, realmente. Entendeu? Então, é isso, a gente passa por várias áreas, e essas áreas não são especificamente para cuidados paliativos, mas a gente pode atuar em qualquer área com cuidados paliativos. Certo. A Márcia perguntou: você acredita que para escolher essa residência, a pessoa precisa ter um cuidado maior com a saúde mental e ter o controle do apego com o paciente? Como funciona essa questão emocional na residência de cuidados paliativos? Então, essa questão emocional é um pouco complicada. Eu sofro um pouco porque, assim, não é só a residência, né, que traz um cansaço físico, um cansaço mental, porque são muitas horas, é muito cansativo. A gente está lidando com pessoas, então é muito difícil. A nossa saúde mental nunca vai ser como a gente era antes da residência, nunca. Mas principalmente porque, assim, uma pessoa que ela não consegue lidar com a morte, não consegue ter essa visão de que a morte é um processo natural da vida, ela não consegue, ela provavelmente vai ter muita dificuldade para fazer essa residência. A saúde mental na residência de cuidados paliativos, então, assim, a pessoa, ela, como eu posso dizer, ela tem que ser empática, mas, assim, ao mesmo tempo ela não tem que trazer aquele problema para ela. Ela vai tratar daquele paciente, vai ser empático, vai querer saber como que foi a vida daquela pessoa, vai querer saber o que ela gosta de fazer, quais são os hobbies dela. Talvez, sei lá, levar ela para jogar um dominó, que a gente faz muito lá, levar ela para a praça, jogar baralho, fazer costura, ver um filme. A gente faz isso dentro do quarto, é muito legal isso. Então a gente acaba se envolvendo muito, né? E tem que saber separar. Tem que saber separar, porque assim é muito comum ter muitas mortes no dia. Eu acompanho mais ou menos assim
de forma geral, umas 2 mortes por dia. E às vezes é de um paciente que você se apegou muito. Mas eu como dica, eu dou assim que a gente tem que saber separar as coisas. A gente não pode trazer aquele problema familiar para a gente. A gente tem que tratar o paciente como uma pessoa? Tem. A gente tem que trazer o conforto, a qualidade de vida para ele? Tem, claro. Mas nunca trazer para a gente aquilo. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi, eu acho que tinha uma outra pergunta além da saúde mental. Você podia repetir para mim? Ah, respondeu. Ela perguntou se tinha que ter um cuidado maior com a saúde mental, se era necessário, e ter o controle maior do apego com o paciente. Então, sim, né? É isso. Infelizmente, a gente tem muitas horas práticas, muitas horas teóricas e muitas vezes a gente não tem possibilidade de cuidar da nossa saúde mental. E eu vejo, assim, eu tive práticas com outras enfermeiras que foram lá da oncologia e uma delas não tinha muito, assim, experiência com isso, com a morte. Para mim, é muito comum. Eu sempre fui muito, assim, sempre consegui separar as coisas. Então, eu não sofro muito com a morte. Eu entendo que é um processo natural da vida. E o que eu mais gosto é de ver o paciente que ele está naquela situação, ele não está sofrendo, não está sentindo dor, não está sentindo dispneia, não sente vômito, não sente nenhum sintoma, ele simplesmente morre como se estivesse dormindo. Aquilo, eu quero isso para mim, eu quero isso. Então, é uma coisa que é esperada, a gente tem lugar para morrer, ou tem lugar para nascer e tem lugar para morrer. A gente, não é que eu falo assim, lá é o hospital serve para morrer, mas a gente tem que aceitar que a gente tem finito, né? Não é infinito. Infelizmente é isso, a gente não tem muitas horas para cuidar da nossa saúde mental por causa da residência, que cobra muito. Eu, na minha residência, tive problemas com isso. Eu pensei muitas vezes em desistir da residência. É muito puxado mesmo. Da parte da enfermagem, é mais ainda. A gente, às vezes, fica muito mais além de 60 horas. E é isso. Eu não tive oportunidade de cuidar da minha saúde mental ainda hoje. Mas eu vejo que é uma coisa temporária. A residência, para mim, eu coloco isso na minha cabeça, que é temporário, e uma hora vai passar, e se tudo der certo, isso vai abrir portas para mim no futuro. E espero que sim, porque a residência em cuidados paliativos é muito nova, o campo também não tem muitas oportunidades de emprego, infelizmente, mas é um cuidado que aos poucos está assim, abrindo mesmo essas portas, né? Até porque é um cuidado que não gera muito, como eu posso falar, gastos, né, para o gestor. É algo que vai trazer muito menos gastos. Ele pode investir muito mais nos profissionais nessas áreas do que um profissional que visa o tratamento curativo, que muitas vezes não vai trazer benefício. E é isso. Próxima pergunta é: qual foi a situação que mais te marcou durante esse período de residência, já que a gente está falando sobre experiências? Uma situação. Teve uma situação que me marcou muito, que foi uma paciente. Ela. Eu não sei se eu vou responder a pergunta, mas eu comecei a me envolver muito. Foi bem no início. Eu tenho essa parte de ser mais frio, né? Apesar de ser muito empático, eu sou muito empático, mas eu não tenho esse medo da morte. Então, eu comecei a me envolver muito com a paciente. Eu visitava ela direto, conversava com ela direto, conhecia a família dela, conhecia a história dela. E ela gostava muito de mim. Assim, toda vez que eu passava por lá no quarto, ela falava: não, fica aqui um pouco mais comigo, conversando comigo. E muitas vezes eu tinha que correr, né? O serviço corre. A gente tem curativo, tem procedimentos que a gente precisa fazer, e muitas vezes em outros pacientes que a gente precisa visitar. Então, assim, a enfermagem lá é muito corrida.
apesar de não ter procedimentos invasivos que a gente faça, por exemplo, uma sonda nasoentérica, é, um acesso, um procedimento mesmo para centese, sei lá, exemplos de procedimentos invasivos. A gente não visa isso. Mas tem essa visão, né, de, se não faz procedimento invasivo, então não tem nada para fazer. Na verdade, tem muita coisa para fazer. A gente tem a parte da gestão, a administração, fora isso tudo, a gente tem essa parte humana, né, porque cuidados paliativos são bem ligados na parte humana, assim, a parte humana do cuidado, parte humanista do cuidado, tá assim com cuidados paliativos, muito, 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 muito mesmo. Então, eu tive essa experiência de conhecer a Dona Z, até hoje eu lembro, e ela gostava muito de mim, a gente conversava bastante, conheci as filhas dela e o marido dela, e aí teve um momento que eu estava em outra ala, eu estava na ala geriátrica, ela estava na ala de oncológica, né? Porque a gente faz essa coisa, a gente passa um tempo lá na oncológica e depois a gente vai para a geriátrica. É bem do lado, né? É bem pertinho. E aí eu estava nesse momento, estava na geriátrica. E aí um amigo psicólogo me chamou e falou assim, olha, que essa dona Z, ela não acorda mais. Ela tá lá, tá mal e tudo, e eu acho que você deveria ir lá, porque eu acho que ela vai partir. Falei, não, beleza, vou lá. Aí eu cheguei lá e ela realmente estava desacordada. Ela estava torporosa, né? E aí eu cheguei nela, balancei ela assim, falei, Dona Z, ela não respondeu. Aí eu falei, Dona Z, balancei ela assim, falei, olha, sou eu, Kesley, tô aqui para ver a senhora, como é que a senhora tá? Aí é isso que, tipo assim, nenhum profissional tinha conseguido acordar ela, nem a família, nem profissional tinha conseguido fazer com que ela abrisse o olho. E aí ela abriu o olho. Ela abriu o olho e falou, oi, Kesley, você tá aqui? Falei, eu tô. Tô aqui para cuidar da senhora. Isso para mim foi muito gratificante. Até hoje eu lembro e vou levar para minha vida. Assim, é uma experiência sensacional, porque a gente vê que aquele paciente não está sofrendo e a família também não está sofrendo, sabe? É muito gratificante, assim. Muito bom mesmo. É uma situação que aconteceu comigo. Certo. A nossa próxima pergunta é da Gabriela. Ela perguntou o seguinte: considerando a questão da pandemia, vocês estão atuando como residentes em cuidados paliativos ao paciente com Covid-19? Sim, a gente, como eu disse, cuidados paliativos ele está desde o diagnóstico, né, ele começa desde o diagnóstico e com todas as doenças que são ameaçadoras da vida. Doenças crônicas, doenças que tem agudização, que a gente fala, né, que tem sintomas que são constantes, mas às vezes acontece um pico e a gente está lá. Então a gente sempre está presente naqueles pacientes. Isso inclui isso inclui COVID, né? É uma situação muito engraçada, mas a gente também está presente em pacientes que têm COVID. Por quê? A gente consegue identificar pacientes que estão numa situação que, para ele, não é mais benéfico aquele tratamento modificador da doença. Lá no hospital de apoio, a gente teve alguns casos de pacientes que chegaram do Agarram, por exemplo, lá no hospital, mas não chegaram com Covid, né? Acabou sendo identificado dado positivo lá, enquanto ele estava internado no hospital de apoio. Mas ele ficou isolado, né? Lá tem alguns quartos, se eu não me engano, são 18 enfermarias na ala oncológica e 10 na geriátrica. Alguns pacientes, sim, apresentaram Covid, foram isolados, né? Assim que a gente identificou, até porque a gente faz alguns testes também. A gente lá tem teste rápido, teste de PCR.
E é isso, aí a gente teve contato, sim, com pacientes que teve Covid. E muitos também vão se recuperar na ala geriátrica. Então, pacientes que saem de lá do agarram, por exemplo, com alguma doença que a gente sabe que é ameaçadora da vida, mas não é esse motivo da internação dele, é o Covid, aconteceu de ir pacientes lá para a ala geriátrica, para tratar uma dispneia, por exemplo. Porque a gente trata os sintomas, né? Que são os sintomas que são desconfortáveis para aquela pessoa. Então, a gente está 100% ligado a isso, né? 100% ligado ao cuidado com o paciente que tem Covid. Certo. A pergunta da Jaqueline também tem um pouquinho a ver com a Covid. Ela pergunta: você iniciou um momento de isolamento e muita insegurança. Podemos dizer que vocês estão preparados para toda essa mudança? Acredito que sim, acredito que... Porque para a gente, lá no hospital de apoio, no início foi muito difícil, né? Eu fui um dos primeiros casos lá do hospital, e aí depois disso parece que assim mudou tudo. O hospital começou a realmente fazer protocolos e seguir alguns procedimentos padrões para evitar a disseminação. E então a gente não estava realmente preparado, a gente não esperava, né? A gente esperava que fosse chegar pacientes oncológicos e pacientes que têm doenças geriátricas. E aí eu acho que depois disso, depois do meu caso, não sei, talvez eu esteja errado, mas aconteceu muitas mudanças. A gente teve aulas da CCIH sobre tratamento, sobre prevenção de contato, prevenção de cutículas. A gente começou realmente a se preparar para isso, porque, né, querendo ou não, alguns pacientes que têm Covid, ele vai chegar um momento que ele não tem mais expectativa de cura, tem uma expectativa mais de fim de vida, e a gente tem que ajudar essa pessoa a passar por esse momento de forma mais confortável. Então eu acho que hoje a gente está mais preparado, sim, para receber esse tipo de paciente. Não é muito comum, mas acontece sim. Certo. Por último, essa pergunta... Ah, tá. A Márcia perguntou agora. Sem querer ser invasiva, mas como funciona a residência em questões dos auxílios? Né? Ela está se referindo às bolsas. Ah, tá. A residência, ela tem a bolsa de estudo, que é de 3.000 ou de 4.500, se eu não me engano, mas tem o desconto do INSS, ele chega a 3.380. Atualmente a gente está recebendo uma bolsa do governo para quem está na linha de frente do Covid, né? Eu acho que todos os residentes hoje estão recebendo essa bolsa. Então a gente recebe essa bolsa de 660, mas o nosso salário, assim, né? A bolsa de estudo é de 3.850, né? Depois dos descontos, mais os 660 do governo, que atualmente a gente está recebendo. Eu acho que teve alguma conversa em alguns grupos de residências sobre essa bolsa ser de forma integral durante esse ano agora, para quem vai entrar. Eu não sei direito como está funcionando, mas e também para ganhar alguns pontos, para quem trabalhou no Brasil Conta Comigo, ganha alguns pontos na prova da residência. Mas é isso, esse é a bolsa, o valor da bolsa que a gente recebe. Certo. Você comentou que o mercado de trabalho para cuidados paliativos está começando a se expandir agora, né? Sim. Que é algo novo e tudo mais. E quais são as suas perspectivas para o pós-residência? Então,
eu tinha uma expectativa muito grande quando eu comecei a residência, porque, né, como minha mãe me trouxe essa informação de cuidados paliativos e que ela tinha uma colega que era especialista nisso e que essa área estava em ascendência, eu vi essa oportunidade, né? Eu falei, vou entrar, né? Eu não conheço, mas o conceito parece muito legal, parece uma coisa muito humana. Eu vou entrar, vou tentar. No início eu tinha muita expectativa. Aos poucos eu fui vendo que não era assim uma coisa tão assim material assim para se apegar, né? Então, aos poucos eu fui vendo que o mercado de trabalho não ainda infelizmente ele não está tão abrangente para cuidados paliativos. Tem alguns hospitais particulares que estão começando a abrir equipes, querendo contratar equipes de cuidados paliativos. Recentemente saiu um artigo da NCP sobre o que é a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, né, NCP. Ela divulgou um artigo que fala sobre remuneração dos profissionais especialistas. E é uma coisa que me desanimou bastante, né? O enfermeiro, ele é o que menos recebe em cuidados paliativos, que é em torno de R$ 1.600 a R$ 2.000, em média, né? Ele fez esse artigo, ele coletou dados de, acho que uns 180 profissionais, ou um pouco mais, no Brasil inteiro. E, claro, tem alguns que recebem muito mais e tem alguns que recebem muito menos, mas a média foi essa. Mas eu tenho a expectativa de que os cuidados paliativos, ele vai, daqui uns, talvez 5 a 10 anos, talvez ele seja algo assim mais concreto. Porque, inclusive, o plano de saúde vai identificar isso. O plano de saúde, ele vai ver que para ele é mais benéfico os cuidados paliativos do que um tratamento modificador da doença. É menos gasto para ele, é menos gasto para o gestor. Isso impacta no salário do profissional. Então, eu acho que lá na frente vai precisar de profissionais que são especialistas, que são residentes, por exemplo, né? Porque residência, querendo ou não, é uma coisa muito melhor do que uma especialização. Então vai ter um momento que o mercado vai querer alguém especialista nisso, alguém residente nisso. E a gente vai estar lá, né? Desde o início tem muitos especialistas hoje já, né? Mas a quantidade de residente é muito pouca em relação à quantidade de especialistas. Eu acho que é isso. A minha perspectiva assim pós-residência é que a minha expectativa é que aos poucos eu consiga, né, da minha parte, divulgar os cuidados paliativos e eu consiga algum emprego que me pague, né, de forma digna, né, em relação à minha especialidade. Essa é a minha expectativa. A Jaqueline também fez uma pergunta sobre a questão da residência para o currículo, né? Já que a gente está falando sobre mercado de trabalho. Ela está perguntando se essa experiência na residência é mais ou menos negativa para o currículo. É isso a pergunta. Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que ela é mais positiva, menos negativa, né? Eu acho que a residência ela é muito melhor que uma especialização, até porque a gente tem uma prática ali. A gente fica lá no hospital de apoio, a gente fica 1 ano lá. Então a gente tem um contato durante 1 ano, assim, cuidados paliativos específicos. O que é cuidados paliativos específicos, né? Que eu não expliquei. É aquele paciente que ele não tem mais indicação de um tratamento modificador daquela doença que ele tem. Então, claro, a gente começa desde o diagnóstico, né, como eu disse. Então, aos poucos, de acordo com que os cuidados, com que o tratamento modificador, ele já não tem mais efeito, ele vai perdendo o seu efeito, o benefício dele vai diminuindo, os cuidados paliativos vai crescendo. Então,
desde o diagnóstico, né, com o início daquele tratamento modificador da doença, os cuidados paliativos já tá ali. Então, ele é bem inicial, mas aos poucos ele vai crescendo. E o tratamento modificador vai decaindo, até que um momento que chega em que o tratamento modificador já não é mais indicativo para aquele paciente. Por quê? Porque vai ser maléfico para ele. E aí os cuidados paliativos, ele se torna de forma exclusiva, que a gente fala. Então, eu passo 1 ano nesses cuidados paliativos exclusivos, e o resto do outro ano eu passo em outros hospitais que eu vou provavelmente aplicar os cuidados paliativos de forma não exclusiva, né? Os cuidados paliativos desde o diagnóstico. E eu acho que é isso, eu acho que é benéfica, sim, a residência. Eu tenho expectativa de que ela seja um diferencial no mercado daqui a um tempo. E eu acho que está voltando, a saúde está voltando. Hoje em dia, teve até uma portaria que saiu sobre o Ministério da Saúde, falando sobre cuidados paliativos. A intenção é que comece a ser aplicado os cuidados paliativos no SUS, lá, inclusive na saúde básica, lá na unidade de saúde, para identificar aqueles pacientes que estão começando com aquela doença e tudo, enfim. Eu acho que está engateando, mas eu acho que daqui a um tempo a residência vai ser o diferencial nessa área, sim. É isso. Então é isso, Kelly. A gente não tem mais perguntas no chat. Gostaria de agradecer a sua presença, foi muito esclarecedor. Né? É importante a gente falar sobre cuidados paliativos, já que na graduação, quem tem muito pouquinho de vivência e de experiência na área, então esse tipo de bate-papo é essencial aí para quem está pensando. Então, gostaria de agradecer em nome da ESC, de quem está assistindo, em nome do CAENF, a sua presença e desejar muita sorte e muito sucesso. Obrigado. Eu indico cuidados paliativos, é uma área muito legal. Eu acho que até na graduação é uma coisa que deveria ser mais bem abordada, bem assim, mais divulgada, porque é uma coisa que eu fui iniciar lá na residência, eu tive que praticamente rasgar meu diploma, porque eu fui formado numa coisa curativa, né? E aí eu chego lá e não é isso. Eu chego lá e o objetivo nosso é dar conforto, qualidade de vida. E é tudo que a gente quer. Eu quero isso. Você quer isso. Todo mundo quer. A gente vê um familiar lá naquela situação e a gente não gosta de ver ele lá entubado, todo cheio de equipamento, sendo que ele aquela intubação só está prolongando a vida dele. Não está trazendo benefício para ele. Será que seria melhor tirar a intubação e ele conseguir conversar, se despedir com aquele familiar? Então, assim, é muito legal mesmo. Eu acho que tem que ser mais divulgado os cuidados paliativos, e quem tiver interesse mesmo em fazer parte, eu estou à disposição. Se quiser tirar dúvidas, pode me procurar lá no Instagram, meu nome é Kessler Ribeiro. No Instagram, minha foto tá lá bem evidente, meu nome é diferente, então é muito fácil me achar. E é isso. Agradeço muito pelo convite. E vocês são maravilhosos, é isso. Obrigado. Muito obrigada. Fechamos com chave de ouro. Fechamos.